No vídeo de hoje eu vim fazer um SMR de leitura. Eu acredito ser a primeira vez que eu faço aqui no canal. Não tenho o costume de fazer esse tipo de vídeo, mas hoje eu vim fazer, que eu acredito que tem muita gente que gosta. Então eu vou estar lendo. Pra quem gosta de SMR de leitura, né, zoando, eu vou estar lendo o livro Lua Nova, do Crepúsculo, né. E a capa dele tá bem judiada, coitado, rasgadinha, mas acho que não tem problema, né. Como vocês podem ver, ele tem mais livros, então eu posso fazer vídeos lendo outro tipo de livro. Então eu vou estar lendo o primeiro capítulo, né. Enquanto isso, vamos fazendo uma escutaçãozinha de chiclete. Acho que alguns chicletes enquanto eu leio aqui pra vocês. Então vamos começar. Vamos começar pelo prólogo. Parecia que eu estava presa em um daqueles pesadelos apavorantes em que você precisa correr. Correr até que os pulmões explodirem, mas não consegue fazer com que seu corpo se mexa com rapidez suficiente. Minhas pernas pareciam se mover com uma lentidão cada vez maior à medida que eu lutava para atravessar a multidão insensível. Mas os ponteiros do enorme relógio da torre não eram lentos. Com uma força implacável, eles se aproximavam inexoravelmente do fim de tudo. Mas isso não era um sonho, e ao contrário do pesadelo, eu não estava correndo para salvar minha vida. Eu corria para salvar algo infinitamente mais precioso. Hoje minha própria vida pouco significava para mim. Alice dissera que havia uma boa possibilidade de que morrêssemos ali. Talvez fosse diferente se ela não estivesse na armadilha que era a luz do sol intensa. Só eu estava livre para correr por aquela praça cintilante e abarrotada. Eu não conseguia correr com rapidez suficiente, então não me importava que tivéssemos cercados de inimigos extraordinariamente perigosos. À medida que o relógio começava a soar, a hora vibrando sob a sola dos meus pés lentos, eu sabia que era tarde demais para mim. E fiquei feliz que alguma coisa sedenta de sangue esperasse nos bastidores, pois, valendo nisso, eu perderia qualquer desejo de viver. O relógio soou novamente e o sol incidia exatamente do meio do céu. Comentem aí o que vocês estão achando do vídeo. Se eu leio bem, eu não sei se eu leio muito bem, gente. Eu tinha 99% de certeza de que estava sonhando. Os motivos para minha certeza eram que, primeiro, eu estava de pé em um raio brilhante de sol, o sol claro e ofuscante que nunca luzia em minha nova cidade chuvosa, Fox, no estado de Washington. E segundo eu olhava para minha avó, Mary. Vovó morreria havia 6 anos, então era uma prova concreta da teoria do sonho. Minha avó não mudaria muito. Seu rosto era exatamente igual ao que eu lembrava. A pele era macia e murcha, dobrando-se em centenas de pequenas rugas que pendiam delicadas, como um damasco seco, mas com uma nuvem de cabelo branco e espesso se destacando em volta dele. Nossas bocas, a dela com rugas ressecadas, se estendiam no mesmo meio sorriso de surpresa, exatamente ao mesmo tempo. Aparentemente, ela também não esperava me ver. Eu estava prestes a lhe fazer uma pergunta. Tinha tantas. O que ela estava fazendo ali, no meu sonho? O que ela andara fazendo nos últimos 6 anos? Vovó está bem, e
e eles se reencontraram, onde quer que estivessem. Mas ela abriu a boca e quando tentei falar, então parei para permitir que ela falasse primeiro. Ela fez uma pausa também e depois nós duas sorrimos com o pequeno embaraço. Bela? Não, era a vovó que chamava meu nome. E nós duas nos viramos para ver quem se unira à nossa reuniãozinha. Não precisava olhar para saber quem era. Aquela era uma voz que eu reconheceria em qualquer lugar. Eu reconheceria e reagiria a ela, quer estivesse acordada ou dormindo, ou até morta. Posso apostar. A voz pela qual pisaria em brasas, ou sendo menos dramática, pela qual eu chapinharia na lama em cada dia de chuva fria, interminável. É Dwight. Embora eu sempre ficasse emocionado ao vê-lo, consciente ou não, e embora eu quase tivesse certeza de que era um sonho, entrei em pânico. Enquanto Edward se dirigia a nós sob o sol reluzente, entrei em pânico, porque a vovó não sabia que eu estava apaixonada por um vampiro. Ninguém sabia disso, então como eu explicaria o fato de que os feixes brilhantes de sol se dividiam em sua pele em 1000 fragmentos de arco-íris, como se ele fosse feito de cristal ou diamante? Bom, vovó deve ter percebido que meu namorado brilha. É só uma coisa que ele faz no sol, não se preocupe com isso. O que ele estava fazendo? O motivo era para ele morar em Forks, o lugar mais chuvoso do mundo. Era que podia ficar ao ar livre durante o dia sem revelar o segredo de sua família. E no entanto, ali estava ele, andando elegantemente em minha direção, com um sorriso mais lindo em seu rosto de anjo, como se eu fosse a única presente. Nesse segundo, desejei não ser a única exceção a seu misterioso talento. Em geral, eu me sentia grata por ser a única pessoa cujos pensamentos ele não podia ouvir com clareza, como se fossem pronunciados em voz alta. Mas agora eu queria que ele fosse capaz de me ouvir também. Assim poderia escutar o alerta que eu gritava em minha cabeça. Lancei um olhar de pânico para minha avó e vi que era tarde demais. Ela estava se virando para olhar para mim de novo, os olhos tão alarmados quanto os meus. Dwight, ainda sorrindo daquele jeito tão lindo que fazia meu coração parecer inchar e explodir no peito. Pôs o braço em meu ombro e virou-se para olhar a minha avó. A expressão de vovó me surpreendeu. Em vez de parecer apavorada, ela me olhava timidamente como se esperasse por uma repreensão. E ele estava de pé numa posição tão estranha, um braço afastado canhestramente do corpo e esticado e depois envolvendo o ar, como se estivesse abraçando alguém que eu não podia ver, alguém invisível. Só então, enquanto eu olhava o quadro como um todo, foi que eu percebi a enorme moldura dourada que cercava as visões de minha avó. Sem compreender, levantei a mão que não estava na cintura de Edward e a estendi. Para tocá-la. Ela imitou o movimento com exatidão, espelhando-o, mas onde nossos dedos deveriam se encontrar, não havia nada, a não ser o vidro frio. Com um sobressalto vertiginoso, meu sonho tornou-se abruptamente um pesadelo. Não havia vovó alguma. Aquela era eu. Eu em um espelho. Eu, anciã, enrugada e murcha. Edward estava ao meu lado, sem reflexo, lindo de morrer e com 17 anos para sempre. Ele apertou os lábios perfeitos, gelados em meu rosto desgastado. Feliz aniversário, sussurrou. Acordei assustada, minhas pálpebras se regalando. E a fonte, a luz cinzenta embaçada, a familiar luz de uma manhã nublada, tomou o lugar do sol ofuscante de meu sonho. Um sonho, disse a mim mesma. Foi só um sonho. Respirei fundo e pulei novamente quando meu despertador tocou. O pequeno calendário
calendário no canto do mostrador do relógio me informou que era dia 13 de setembro. Um sonho, mas pelo menos, de um certo modo, bastante profético. Era o dia do meu aniversário. Eu tinha oficialmente 18 anos. Durante meses tive pavor desse dia. Por todo o verão perfeito. O verão mais feliz que tive na vida. O verão mais feliz que qualquer um queria e teria. E o verão mais chuvoso da história da península de Olympic. Essa triste data ficou de tocaia, esperando para saltar sobre mim. E agora que chegara, era ainda pior do que eu temia. Eu podia sentir, eu estava mais velha. A cada dia que eu ficava mais velha, mais história diferente. Era pior, quantificável. Eu tinha 18 anos. E Edward jamais teria essa idade. Quando fui escovar meus dentes, quase me surpreendi com o fato de que o rosto no espelho não mudaria. Olhei para mim mesmo, procurando por algum sinal de rugas iminentes em minha pele de marfim. Mas os únicos vincos eram da minha testa, e eu sabia que se eu conseguisse relaxar, eles desapareceriam. Não consegui. Minhas sobrancelhas se alojaram em uma linha de preocupação acima dos meus angustiados olhos castanhos. Foi só um sonho. Lembrei a mim mesma de novo. Só um sonho. Mas também meu pior pesadelo. Não tomei o café da manhã. Com pressa para sair de casa o mais rápido possível. Não fui inteiramente capaz de evitar meu pai e tive de passar alguns minutos fingindo-me animada. Tentei ficar empolgada, de verdade, com os presentes que eu pedira que ele não comprasse para mim, mas sempre que eu tinha de sorrir, parecia que podia começar a chorar. Lutei para me controlar enquanto dirigia para a escola. A visão de minha avó, eu não pensava nela como eu mesma, não saía da minha cabeça. Só o que consegui sentir foi desespero, até que parei no estacionamento conhecido atrás da Fox High School e vi Edward curvado e imóvel sobre seu Volvo prata pálido, polido, como um monumento de mármore em homenagem a algum esquecido deus pagão da beleza. O sonho não lhe fizera justiça e ele esperava ali por mim. Exatamente como nos outros dias, o desespero desapareceu por algum momento, substituído pela admiração. Mesmo depois de meio ano com ele, eu ainda não acreditava que merecia tanta sorte. Sua irmã Alice estava ao seu lado, também esperando por mim. É claro que Edward e Alice não eram de fato parentes. Em Fox corria a história de que todos os irmãos Cullen tinham sido adotados pelo Dr. Carlyle Cullen e sua esposa Esme. Os dois indiscutivelmente novos demais para ter filhos adolescentes. Mas sua pele tinha exatamente a mesma palidez. Os olhos tinham o mesmo tom dourado, com as mesmas olheiras fundas, como hematomas. O rosto de Alice, como o dele, era de uma beleza incrível para alguém que sabia, alguém como eu. Essas semelhanças representavam a marca do que eles eram. A visão de Alice esperando ali, seus olhos caramelo brilhantes de empolgação e um pequeno embrulho prateado nas mãos, deixou-me carrancuda. Eu disse a Alice que não queria nada mesmo, nem um presente, nem mesmo alguma atenção pelo aniversário. Obviamente meus desejos estavam sendo ignorados. Bati a porta de minha picape Chevy 53. Uma chuva de ferrugem caiu do teto molhado e andei devagar na direção deles.
Alice pulou à frente para me receber, a cara de fada reluzente, sob o cabelo preto e desfiado. Feliz aniversário, Bella. Sibilei, olhando o estacionamento para me certificar de que ninguém a ouvira. A última coisa que eu queria era uma espécie de comemoração do melancólico evento. Ela me ignorou. Quer abrir seu presente agora ou depois? Perguntou ansiosamente enquanto a seguíamos para onde Edward esperava. Nada de presentes, eu protestei no murmúrio. Ela por fim pareceu entender o meu estado de espírito. Tudo bem. Mais tarde então. Gostou do álbum que sua mãe mandou para você? E a câmera da Charlie. Suspirei. É claro que ela saberia quais eram meus presentes de aniversário. Edward não era o único membro da família com habilidades incomuns. Alice teria visto o que meus pais planejavam assim que eles tomaram a decisão. São ótimos. Eu acho que é uma ótima ideia. Só se chegar ao último ano da escola uma vez, pode muito bem documentar a experiência. Quantas vezes você fez o último ano? Isso é diferente. Chegamos então perto de Edward. Ele estendeu a mão para mim. Eu peguei ansiosa, esquecendo-me por um momento de meu mau humor. Sua pele, como simples, era suave, dura e muito fria. Ele apertou meus dedos com delicadeza. Olhei em seus claros olhos de topázio e meu coração sentiu um aperto de não tão delicado. Ouvindo meu coração vacilar, ele sorriu de novo. Ele ergueu a mão livre e ao falar acompanhou o contorno de meus lábios com a ponta do dedo frio. E então, como discutimos, não temos permissão para desejar-lhe um feliz aniversário. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não conseguia imitar o ritmo da sua pronúncia perfeita e formal. Era algo que só poderia ter sido adquirido em um século anterior. Só estou verificando. Ele passou a mão no cabelo desgrenhado, cor de bronze. Você bem que poderia ter mudado de ideia. A maioria das pessoas parece gostar de aniversários e presentes. Alice e o som era todo prata. Um sino de vento. É claro que você vai gostar. Todo mundo deve ser gentil com você hoje e fazer suas vontades, Bella. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Sua pergunta era retórica. Ficar mais velha. Ainda assim respondi. E minha voz não era tão estável como eu queria que fosse. A meu lado, o sorriso de Edward se estreitou em uma linha rígida. "18 anos não é muito velha", disse Alice. "Em geral, as mulheres não esperam até ter 29 para se reconhecer com os aniversários." "É mais do que Edward", murmurei. Ele suspirou. "Tecnicamente", disse ela, mantendo o tom leve, "mas só por um ano." E eu imaginei, se eu pudesse ter certeza do futuro que eu queria, certeza de que passaria a eternidade com Edward, Alice e os demais Cullen. De preferência não como uma velhinha enrugada. Então, 1 ou 2 anos a mais, a menos, não me importariam tanto. Mas Edward era rigorosamente contra qualquer futuro que me alterasse. Qualquer futuro que me tornasse igual a ele, que me tornasse imortal também. Um impasse, ele tinha dito. Para ser franco, eu não consegui entender o argumento de Edward. O que havia de tão bom na mortalidade? Seu vampiro não parecia tão terrível. Não como faziam os Cullen, pelo menos. "A que horas você vai estar em casa?" continuou Alice, mudando de assunto. A julgar pela sua expressão, ela estava aprontando exatamente o tipo de coisa que eu esperava evitar. "Não sei se vou pra casa." "Ah, por favor, Bella", reclamou ela. "Não vai estragar toda a nossa diversão desse jeito, vai." Pensei que no meu aniversário eu pudesse fazer o que eu quisesse. "Eu vou apanhar lá em casa logo depois da escola", disse Edward, ignorando-me completamente. "Tenho que trabalhar", protestei. "Na verdade não tem", disse-me Alice convencida. "Já falei com a senhora Newton sobre isso. Ela vai trocar seus turnos e me pediu para dizer
procurando uma desculpa. Eu, bom, ainda não vi. Romeu e Julieta para aula de inglês. Alice Beaufort. Você conhece Romeu e Julieta de cor, mas o Sr. Robert disse que precisamos ver uma apresentação para apreciá-lo plenamente. Era o que Shakespeare pretendia. Edward revirou os olhos. Você já viu o filme? Acusou Alice. Mas não a versão dos anos 60. O Sr. Bert disse que era melhor, por fim Alice perdeu o sorriso presunçoso e me fitou. Isso pode ser fácil ou pode ser difícil. Bela, mas de uma forma ou de outra. Edward interrompeu sua ameaça. Relaxe, Alice. Se Bella quer ver um filme, então pode ver. É o aniversário dela. Viu? Acrescentei. Vou levá-la por volta das 7, continuou ele. Isso lhe dará bastante tempo para preparar tudo. Bom, gente, eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito do ASMR de hoje, tá bom? Eu espero que tenha sido uma experiência bem legal. E se vocês quiserem mais vídeos desse tipo, é só pedir aqui, comentar aqui nos comentários que eu vou fazer, tá bom? Bom, eu acho que eu leio um pouco rápido demais, né? Não tenho o costume de fazer, praticar a leitura, né? Então, eu leio assim um pouco rápido, acredito eu. Tá, mas espero que vocês tenham gostado mesmo assim. E não tem como eu ler muito, né? Claro, senão o vídeo vai ficar super longo. Mas é isso. Boa noite pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.